Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Yo espero que todos ustedes estén muy bien. Hoy tenemos más una clase de clínica. Esa clase es una clase plus. ¿Qué quiere decir eso? Es una clase que es básicamente para agregar cositas a más en nuestro cerebro. Son cosas muy importantes que generalmente son preguntas de examen, entonces les paso para justamente para ustedes agregarem e sí o sí no se puede ir a un horario sin escuchar esa clase. Es muy, muy importante. Como ustedes saben, yo siempre preparo cosas bien resumidas, entonces eso es una clase que no puede no mirar antes de los exámenes. É uma classe sumamente importante, porque são pontos específicos que nós vamos aí a estudar. Então, vamos ao primeiro tema bem específico de tromboses de la classe Plus, que é trombose venosa profunda. Qual é o ponto acá? Para nós ter tromboses, temos que ter vários fatores de risco. Um deles, que é um dos mais importantes, é, por exemplo, a estase sanguínea. Então, quando temos estase sanguínea, temos a formação de um trombo, e esse trombo pode sair um trocito aí e formar um membro. Trombose venosa profunda é quando temos trombos em las venas profundas, generalmente de los membros inferiores, de los membros inferiores. E como se diagnostica, como se hace diagnóstico diferencial de trombose venosa profunda com claudicação intermitente? Qual é o ponto? Trombose venosa ocorre em las venas e claudicação intermitente ocorre em las artérias. O que passa? Na trombose venosa, teremos estasis com formação de trombos, e esse trombo, obviamente, que pode evolucionar um êmbolo e desplaçar. Acuérdense que se sai um trombo, um êmbolo de las venas, vai parar em los pulmones, e se sai um trombo, um êmbolo de artéria, vai parar em toda a economia, ou seja, pode dar um ACV, infarto ou até mesmo isquemia arterial aguda de extremidades. O que é importante acá, gente? Saber clinicamente diferenciar um do outro e, obviamente, fazer um diagnóstico diferencial. Quando temos trombose venosa profunda, temos uma predisposição que, basicamente, nós, sí ou sí, devemos nos acordar de TEP, tromboembolismo pulmonar. Que é o TEP? O TEP é quando um êmbolo viaja e liga ao pulmão e obstrui um vaso. Então, essa obstrução do vaso causa um efeito shunt, que é quando temos a obstrução do vaso, pero liga todavia o oxígeno. E isso nos vai causar um tromboembolismo pulmonar, causa uma embólia pulmonar, e isso impossibilita o intercâmbio gaseoso. Acá, na trombose venosa profunda, temos a formação desses trombos, que esses trombos depois podem virar hemos, pero nosotros tenemos que saber de una cosa. Cuando ese trombo empieza a obstruir el vaso, la vena, empieza a causar sintomatología que son características que sí o sí debemos hacer diagnóstico diferencial com a claudicação intermitente ou com a isquemia arterial. Qual é a diferença? Principalmente quando nós nos damos com a trombose venosa profunda, por uma obstrução venosa, obviamente, temos que pensar qual é a coloração da pele. E como vocês podem ver acá, a coloração da pele vai ser uma coloração em piel de naranja, se pode ser chamado. Pero generalmente a coloração está mais, además de matizada por estase sanguínea, que extravasa. Então, nós vamos ter uma coloração mais violácea, mais roja. ¿Sí? En cambio, en la claudicación intermitente tenemos, como ustedes pueden ver acá, una palidez. ¿Por qué es distinto? Acá el mecanismo pasa basicamente porque tenemos una obstrucción, la estase sanguínea, y eso hace con que se extravase, generando edema y acumulación de sangre. Y acá, generalmente no, acá es porque obstruye un vaso, aterosclerosis, uma das causas mais frequentes. Então, essa obstrução aterosclerótica impede o fluxo sanguíneo que llegue, por exemplo, acá no pé. Então, isso nos vai produzir uma isquemia, e essa isquemia causa uma palidez, uma frialdade. Em câmbio, acá temos um enrojecimento em naranja, se pode dizer, e também vamos ter calor, porque liga a sangre que está caliente, pero a sangre não voa. Então, acá está edematizado com calor, e temos as panturrilhas endurecidas. Em câmbio, acá temos uma palidez de frialdade com parestesias, toda aquela sintomatologia que vimos na classificação de Fontaine e na outra classe de enfermidades vasculares. Basicamente, acá temos muito dolor, acá também pode haver dolor, sim, pero em la isquemia, acuérdense que se passa de 6 horas essa isquemia, obviamente, se é aguda, acá, claudicação intermitente é crônica, pero se é aguda, obviamente, temos provavelmente que amputar esse membro do paciente. Pero acá, sepan que tromboses
tromboses, principalmente as diferenças em la clínica. Sim, que isso é o que eu queria agregar-lhes. O tratamento acá se hace com anticoagulação, heparina, ou se hace utilização de trombolítico. Generalmente, minha abuela teve trombose venosa profunda, então tratou com heparina, enoxaparina, que é uma heparina de baixo peso molecular. Creio que foi de 7 a 10 dias o tratamento e então se desfez o trombo, se desarmou o trombo. Qual é o ponto? Poderia ter evolucionado para um TEP. Se não tratado, evoluciona o TEP. E quando que pode causar um TEP? Quando o paciente hace movimento. Eu sei que parece uma palavra, mas o trombo se despega quando o paciente se move. Então, ojo nisso, se é muito importante diagnosticar clinicamente qual é a diferença entre trombose venosa profunda e claudicação intermitente. Complicações de IAM. Agora vamos a outro ponto bem importante, gente. Isso é pergunta de exame, fundamentalmente do oral. Então, les passo de uma maneira bem resumida. Acuérdense que o síndrome coronário agudo com supra-ST e com angina é o IAM. Obviamente, com enzimas também. Enzimas cardíacas. Pero complicações del IAM são as complicações que são causadas por essa obstrução coronária. Então, essa obstrução coronária pode causar complicações tanto mecânicas quanto elétricas. ¿Sí? Em resumo, é isso. As complicações mecânicas aparecem generalmente depois das 24 horas do infarto. Que passa? O paciente teve o infarto, teve a revascularização, pero está aí estuvo estabilizado, ou seja, conseguimos estabilizar a estabilização hemodinâmica do paciente com alívio do dolor. Pero, às 24 horas, ocasiona que o paciente que estava estável empieza a estar inestável. ¿Sí? Então, isso nós temos que pensar em complicações do infarto que podem ser mecânicas ou elétricas. Pero as mecânicas, fundamentalmente, há que acordar-se que aparecem depois das 24 horas. E as elétricas podem aparecer justo depois de algumas horas, e aí podem ser arrítmias supraventriculares, extrasístoles ventriculares. Acuérdense que as extrasístoles aparecem na generação de um latido ectópico, ou seja, um estímulo ectópico. Generalmente são áreas de fibrose pós-infarto, obviamente. Arrítmias ventriculares e ritmo idioventricular acelerado, el RIVA. Generalmente se acá se pergunta, e o que há que saber de complicações é quais são as complicações mecânicas e elétricas. É pergunta de horário, sim ou sim, não se olvidem. E vamos ver só quais são as complicações mecânicas agora. As mecânicas, gente, acuérdense que se nós temos uma isquemia, temos uma obstrução, hipóxia, anóxia, isquemia, necrose e perfuração com gangrena. Então, acuérdense que dependendo da localização do infarto, vai ser as complicações mecânicas. Por exemplo, podemos ter ruptura da parede livre, comunicação interventricular, insuficiência mitral, aneurisma ventricular, pseudoaneurisma e infarto do ventrículo direito. Isso são complicações do infarto, complicações mecânicas. Sempre acuérdense que pode ser mecânico? Afectação muscular. Então, se eu tenho músculo, esse músculo tuvo uma hipóxia, eu posso ter rotura desse músculo, ¿sí? Perfurações, ou até mesmo eu posso perder a função desse músculo. Então, acuérdense sempre que as mecânicas estão relacionadas ao músculo, à hipóxia desse músculo, à morte, com posteriormente uma perfuração. E é generalmente isso que se pergunta. Não há que, por exemplo, enfocar muito clínica, diagnóstico e tratamento, porque generalmente isso não se pergunta. O que mais se pergunta é: decime quais são as complicações do infarto. A pergunta é assim, e é assim que temos que organizar. Mecânicas e elétricas e tchau. Acertamos mais uma questão, ou seja, éxitos de mais uma questão, mais uma pergunta. Vamos a outro tema agora. Eu sei que parece muito abstrato, mas são cositas aí que nós sim ou sim devemos saber para ir a um oral. Não devemos não saber isso. Diagnóstico de insuficiência cardíaca, gente. Muito importante. E é pergunta de exame, que são os critérios de Framingham. Sim ou sim é pergunta de exame, porque são os critérios para diagnosticar a insuficiência cardíaca. Temos critérios maiores e menores. Maiores seria a disneia paroxística noturna, estertores crepitantes, edema agudo de pulmão, cardiomegalia na radiografia. Obviamente, acuérdense que cardiomegalia nós vemos por índice cardiotorácico. Terceiro, ruído na auscultação, ingurgitação jugular, aumento da pressão venosa, refluxo hepatojugular e perda de peso maior de 4,5 kg depois do tratamento com diuréticos. Por que o paciente perde peso com o tratamento? Justamente porque esse 4,5 quilos, 4,5 a 5 quilos,
é puramente água que o paciente estava retendo por conta de sua insuficiência cardíaca. Então, acuérdense que o paciente que perdeu peso depois de começar o tratamento fundamentalmente com diurético, o paciente quer dizer que tem uma insuficiência cardíaca. Então, esses são critérios maiores para a insuficiência cardíaca. Sí ou sí, gente, há que memorizar isso, não há que fazer. Essa pergunta de exame pergunta fundamentalmente no oral, como se diagnostica a insuficiência cardíaca. Aí tem que dizer, se são os critérios de Framingham, tem critérios maiores e menores. Quais são os menores? Então, só para quedar mais tranquilo. Disneia de esforço, edemas em membros inferiores, derrame pleural, hepatomegalia, tos nocturna e taquicardia maior a 120 latidos por minuto. Eu busquei para quedar um pouquinho mais fácil e mais visualizado, porque se não assim nós solamente memorizamos, então eu busquei outra imagencita, que são esses. São critérios para diagnóstico de insuficiência cardíaca, maiores e menores. Maiores, ingurgitação jugular, as flechas apontam para onde nós temos que mirar. Ingurgitação jugular, refluxo hepatojugular, disneia paroxística noturna, estertores crepitantes pulmonares, edema agudo de pulmão, cardiomegalia, terceiro ruído, aumento da pressão venosa e peso, perda de peso depois do tratamento maior de 4,5 quilos. Algumas guias dizem que pode ser maior ou menor esse critério, mas algumas outras dizem que é maior. Então, em la hora de falar ao docente, digam que pode ser maior ou menor a perda de peso. Menores, disneia de esforço, derrame pleural, tos nocturna, taquicardia, hepatomegalia e edemas em membros inferiores. Para ser diagnóstico de insuficiência cardíaca, é 2 maiores ou 1 maior e 2 menores. Então, com isso, nós diagnosticamos nosso paciente com insuficiência cardíaca. Se o gente, acuérdense que os signos e sintomas estão relacionados fundamentalmente com síntomas anterógrados e síntomas retrógrados. Basicamente, é isso que nós devemos nos acordar na hora de dizer os critérios de Framingham. E acuérdense que são critérios que basicamente englobam cardio, respiratório e edemas em membros inferiores. Ou seja, cardio, respiratório, edemas em membros inferiores e, se vocês se acordam, hepatojugular. Se hepatojugular, que aí se acordam do refluxo hepatojugular, a distensão jugular e aumento da pressão venosa. Basicamente, esses são os critérios de Framingham. E se vocês perguntam do exame, necessito que memorizem isso. Tudo ok hasta acá? Eu espero que sim. Vamos tomar uma agüita. Tomar uma agüita, relajar e é isso. Poner uma cumbia. Eu anticoagulo um paciente com fibrilação auricular. Necessito que vocês mirem isso. E essa pergunta de oral, sim ou sim. Eu sei que todo o que estou falando hoje é pergunta de exame, por isso que eu puse uma classe plus, para que sim ou sim prestem muita atenção acá. Quando eu anticoagulo um paciente com fibrilação auricular, é fácil. São as classificações, a escala de score Chart-Vasc. Chart-Vasc. Bueno, é basicamente um algoritmo de tratamento da fibrilação auricular, pero é basicamente quando eu anticoagulo e quando eu não anticoagulo meu paciente. Que há que saber de acá? Quais são os critérios? Por exemplo, Chart-Vasc. Se vocês memorizam a escala, score, Chart-Vasc, vocês vão acordar-se de que é a série cardiopatia, que é o mesmo insuficiência cardíaca ou disfunção sistólica do ventrículo esquerdo, hipertensão, idade maior ou igual a 75 anos, diabetes, stroke, que é ictus ou AIT, ou embolismo arterial, vasculopatia, que seria um infarto prévio, vasculopatia periférica, ou placas de ateroma na aorta, idade maior a 65 anos, ou sexo feminino. Isso é Chart-Vasc. Basicamente, o que há que se acordar é a puntaje. São os únicos dois que se pontuam 2 pontos. A idade maior ou igual a 75 anos e também o stroke, que é o ACV isquêmico. Isso é a escala de Chart-Vasc. Se pontua e basicamente também a respeito da atitude que nós vamos fazer. Se vamos dividir pacientes homens e mulheres. Se os pacientes têm maior ou igual a 2 pontos, vão dar anticoagulantes. Se é 1 ponto, anticoagulantes ou não se hace nada. Se é 0 ponto, não se hace nada. Em mulheres, maior ou igual a 3 pontos, vão ser anticoagulação, 2 pontos anticoagulação ou nada, e 1 ponto não se hace nada. Quais são as outras indicações absolutas da anticoagulação na fibrilação auricular? Basicamente é a fibrilação auricular valvular e a miocardiopatia hipertrófica.
Sí o sí nesses pacientes devemos anticoagular. Sí o sí é muito importante. Basicamente, o que se pergunta de Chad-Vasque, quais são os critérios? ¿Sí? E quais são os que se pontuam 2 pontos. O restante se pontua 1 ponto, gente. E isso é o que nós vamos utilizar para anticoagular o paciente. Obviamente, acuérdense do risco embólico que nós vamos ter por la estase sanguínea, passadas as 48 horas e antes das 48 horas. Então, fundamentalmente, gente, sí o sí, acuérdense que há Chad-Vasque para o tratamento de quando se anticoagula um paciente com fibrilação auricular. Essa pergunta de exame. Agora vamos a outra partecita do conteúdo, que é a respeito de dilatações e hipertrófias, tanto ventriculares quanto auriculares. Isso é basicamente a parte de electro aí que eu não lhes passei e passo agora porque a vezes pergunta, generalmente se pergunta critérios de hipertrofia do ventrículo esquerdo em los horários, quando é na dilatação auricular ou direita ou esquerda. Mas generalmente o que mais se pergunta de acá que eu vou falar são as hipertrófias do ventrículo esquerdo, como nós vamos diagnosticar. Começando com as dilatações auriculares. Teremos de aurícula esquerda e de aurícula direita, que já vamos ver. Las de aurícula esquerda, nós no eletrocardiograma vamos ver um aumento da duração da onda P. Vai ser a onda P mitral. Sí, onda P mitral. A duração sobrepassa de 0,20 segundos. 0,20 não. Sobrepassa de 3 quadraditos, 0,12 segundos. La onda P pulmonar, mais conhecida como onda P picuda, nós vamos ter quando temos dilatação da aurícula direita. ¿Sí? Onda P picuda, direita, onda P mitral, esquerda. Dilatação da aurícula. Pero que mierda pode causar dilatações auriculares? Temos que nos acordar basicamente da anatomia cardíaca, que se nós ponemos a pensar em uma dilatação da aurícula esquerda, a aurícula esquerda levava, quando se contrai, leva sangue hacia o ventrículo esquerdo à aorta. Todo o que pode causar, por exemplo, uma estenose mitral, uma insuficiência mitral, uma hipertrofia ventricular esquerda, uma estenose aorta, pode causar uma dilatação por conta que, se eu não consigo eliminar toda essa sangue, ou se, por exemplo, eu tenho uma cavidade menor, a aurícula tem que fazer mais força, ou seja, causa um fluxo retrógrado da aurícula, então se dilata mais a aurícula. Por isso que se pode haver dilatações auriculares, tanto direitas quanto esquerdas. As direitas é a mesma coisa. Se, por exemplo, eu tenho uma hipertensão pulmonar, ou eu tenho uma insuficiência cardíaca que já se transformou a global, eu posso ter uma dilatação da aurícula direita. Ou, se eu tenho uma estenose tricúspide ou uma estenose pulmonar, então eu posso ter uma valvulopatia, uma dilatação auricular direita por conta disso. E acuérdense, esquerda, mitral, direita, picuda. Hipertrofia ventricular esquerda. Hipertrofia ventricular esquerda se dá quando o coração vai todo dia no ginásio a hacer pesas. Então, em que casos podemos ter hipertrofia ventricular? Fundamentalmente, hipertensão arterial é a causa mais frequente. Depois, obviamente, acordar da anatomia, estenose aórtica, podemos ter também hipertensão arterial, estenose aórtica, são as causas mais frequentes que nós vamos ter para causar hipertrofia ventricular esquerda. Quais são os critérios que nós vamos utilizar para diagnosticar? Os critérios eletrocardiográficos. E basicamente vai ser o índice Sokolov-Lyon. Nós vamos medir a S mais profunda em V1 e V2, mais a R mais alta em V5 ou V6. Vamos somar e se sobrepassa os 35 milivolts, vai ser critério positivo para a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Se nós medimos a S mais profunda em V1 e V2 e a R mais alta em V5 ou V6 e não sobrepassa 35 milivolts ou 35 quadraditos, não é critério para a hipertrofia do ventrículo esquerdo. Então, se não é hipertrofia do ventrículo esquerdo. Há outros critérios que nós pelo que eu percebi, sabendo um critério já é o suficiente, generalmente não queira. Há outros critérios, mas o que mais fácil é de entender é esse. Critério de Sokolov-Lyon. Sokolov-Lyon, suelen chamar. Então, sí ou sí, S em V1 e V2 e R em V5 e V6. Causas mais frequentes, hipertensão, estenose aórtica e cardiomiopatia hipertrófica. São as causas frequentes de hipertrofia do ventrículo esquerdo. Hipertrofia do ventrículo direito, gente, quando o ventrículo foi ao ginásio e hipertrofiou sua câmara. O que passa? Quais são as causas? Obviamente, se antes tínhamos uma hipertensão arterial, agora uma das causas é a hipertensão pulmonar ou valvulopatias pulmonares estenóticas.
¿Cuál es el punto? Acá tenemos los criterios para también electrocardiográficos de hipertrofia ventricular derecha. Es más fácil y generalmente hay que saber, ese ya es lo suficiente. ¿Cuál es el punto? Generalmente, yo no hablé antes, pero cuando tenemos hipertrofia del ventrículo izquierdo, tenemos una desviación del eje cardíaco, vão ter uma desviação hacia a esquerda, generalmente, e acá na hipertrofia ventricular derecha vão ter uma desviação hacia a direita. Então, vamos ver a desviação, o eje está maior a 110 graus, desviado hacia a direita, e vamos ver o seguinte, o inverso. Antes víamos a S em V1 e V2, agora vamos ver a R em V1 e V2 e a S em V5 e V6. Vamos assumir, e se sobrepassa os 11 milímetros, 11 milivolts, es hipertrofia del ventrículo derecho. Si no sobrepasa, no es hipertrofia del ventrículo derecho. Básicamente es eso. Criterios diagnósticos para diagnosticar hipertrofia del ventrículo derecho y izquierdo. Acuérdense que izquierdo también es V1 y V2, V5 y V6, pero es la S y la R. Y acá es lo contrario, la R y después la S. Básicamente es eso, de una manera bien sencilla, gente. Yo traté de dejarlo más fácil, lo más sencillo posible para que ustedes entiendan esses temas. Generalmente son preguntas de examen, entonces, por favor, miren esa clase cuantas veces quieren, sí, fundamentalmente antes del oral, para repasar todo eso. Acuérdense de todo lo que yo hablé y, bueno, veo ustedes en la próxima clase. Tengan un excelente día, hagan un excelente día. Adiós, hasta la próxima clase.